Ok, irmão, graça e paz. De volta mais uma terça-feira abençoada, né? Terça-feira, 23 de setembro de 25. Olha que estudo magnífico. Aí estamos ainda na série, né, de Atos dos Apóstolos, a ação do Espírito Santo na vida da igreja. E nós estamos falando e continuando a falar nessa terça sobre a conversão mais importante da história. Você sabe que conversão foi essa? A conversão do apóstolo Paulo. Né? E especificamente hoje, nessa terça-feira, nós vamos falar sobre Paulo, o convertido. Irmão, porque o evangelho é assim, né? O evangelho alcança todas as pessoas, porque Jesus mandou a gente pregar o evangelho a todo mundo, a toda criatura. Então, aquelas pessoas que realmente se convertem para Jesus, olha que o compromisso é sério, não é verdade? E veja só, nós não estávamos falando desse homem de Paulo, homem terrível, né? Grande perseguidor da igreja de Jesus Cristo. Veja o que aconteceu. Vamos lá relembrar Atos 9 e os versículos de 1 ao 9, como diz assim. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu carta para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens e mulheres, os levasse presos em Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, aproximasse de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E perguntou Paulo: Quem és tu, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam e, emudecido, ouviram a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-os pela mão, levaram-no para Damasco. E esteve 3 dias sem ver, durante quais nada comeu nem bebeu. Olha que processo, querido. Isso é um processo de transformação na vida daquele homem. Então foi preciso a intervenção divina para que aquele coração duro pudesse receber o evangelho de Jesus Cristo. Então o que é que nós vemos aqui? Vemos essa conversão de Paulo, uma conversão muito importante para a história do cristianismo. Muito importante para a história de toda a humanidade. E nós vemos ali, querido, que nenhum homem exerceu tanta influência no cristianismo como o apóstolo Paulo. Né? Só basta ver as cartas que ele escreveu aí depois dessa sua conversão. Que magnífico, tá bom? Mas nós vemos aqui, querido, hoje, sem falta nos PGMs, Paulo o convertido. E nós podemos, assim, agora destacar alguns pontos importantes para o entendimento desse assunto. Veja só. Em primeiro lugar, Paulo foi convertido a Cristo. Não é? Veja só. No momento quando ele fala aqui a partir do versículo 3, que diz assim: seguindo ele estrada fora, aproximou-se de Damasco, subitamente aquela luz brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu a voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então era Jesus Cristo ali trabalhando no coração de Paulo para que houvesse aquela conversão. Então aquela conversão foi genuína, porque foi uma conversão de Cristo. Cristo realmente se envolveu naquele coração duro, e aquele coração duro foi convertido para o Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, Paulo era um touro bravo que resistiu os aguilhões. Né? Então, a gente vê aqui que a conversão de Paulo não foi de maneira alguma repentina, não. De acordo com a própria narrativa de Paulo, Jesus disse: dura coisa, Paulo, é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Aguilhões
era uma vara de ferro, né? Que tinha um pontiaguda, que justamente feria o animal e guiava ele para onde quisesse e para onde ele fosse. E se o animal resistisse a isso, ele levava aquela furada e começava a sangrar e ele passar justamente momentos ferrenhos. Então não adiantava ele resistir, recalcitrar contra esses aguilhões. Aí Jesus está dizendo para justamente esse homem, olha, você está resistindo como se fosse realmente um touro selvagem, mas não adianta, porque é duro para ti você fazer isso, né? Então, Deus já estava trabalhando na vida de Paulo. Deus estava procurando fazer com que ele se rendesse ao Evangelho lá no caminho de Damasco. Por isso que essa intervenção divina foi necessária para que ele pudesse assim aceitar o Evangelho de Cristo. Mas eu queria falar em terceiro lugar e último, que Paulo era intelectual que resistiu à lógica divina, não é, irmãos? Olha, 4 e 8 diz assim, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas veja que Jesus fez assim, diz assim, levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém a fazer. Então, Jesus, ele apelou para a consciência de Paulo, não é? Aí o que a gente pode aprender com relação a essa questão da resistência lógica divina? A gente vê que se a conversão de Paulo não fosse repentina, ela também não foi compulsiva, tá certo? Cristo falou com ele em vez de esmagá-lo. Quando ele cai daquele cavalo, né, aquela luz clareou os seus olhos, ele cai por terra ali. Então Jesus vai justamente e fala com ele. E então Cristo o jogou ao chão, mas não violentou a sua personalidade. Então deixou que Paulo realmente se decidisse. Sua conversão não foi um transe hipnótico. Seja assim, faça assim e continue assim. Não é? Um passe mágico. Mas nós vemos que Jesus apelou para a sua razão e para o seu entendimento. Querido, o que é que nós podemos ver aqui? Que quando Jesus perguntou assim, Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele respondeu, quem és tu, Senhor? Jesus respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. Então, Jesus ordenou, mas ele diz assim, levanta-te, e Paulo prontamente obedeceu. Ele não resistiu, ele podia resistir a essa questão de Jesus, né? Então a resposta e a obediência de Paulo foram racionais, consciente e livre. Certo? Deus não vai obrigar você de forma nenhuma a segui-lo ou aceitá-lo. Então nós percebemos que a graça de Deus não aprisiona, mas quem aprisiona é o pecado. A graça de Deus liberta. E Paulo foi liberto no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Olha aí que lição magnífica essa terça-feira. Você não pode perder e é o nosso convidado todo especial, ok? Procura o PG mais próximo da tua residência e olha, eu garanto uma coisa a você, esse estudo, meu querido, é para a honra e glória do Senhor Jesus. Posso contar com você nesse PG? Então, que Deus abençoe e que amanhã estejamos juntos para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém.